Você é tipo um filme europeu, né? Deixa essas perguntas no ar. Adriane Ramires, gostaria de saber o que vocês acham da Amazônia, principalmente de Manaus. Antes de vir passar uns dias aqui e viver experiências magníficas, pois os amazonenses escutam muitas impressões ruins e xenofóbicas, por exemplo, que não tem internet, que tem onça andando pelas avenidas, que quem mora em Manaus tem um jacaré no quintal, etc. Como se aqui fosse o último lugar do mundo. Aliás, seria até legal ter um jacarezinho de estimação, RS, mas muitas vezes isso gera uma impressão negativa da nossa região e impede muitas pessoas de se aproximarem daqui. Bom, vou falar por mim, depois o Paulo fala por ele. Sinceramente, quando a galera começou a falar nos vídeos esse tipo de comentário, eu fiquei um pouco assustada, porque eu nunca tinha ouvido nada disso. Primeiro falar que... Vamos falar de Manaus primeiro, tá? Que Manaus que tem animais andando na rua, que é no meio da floresta, que não sei o quê. Eu nunca tinha ouvido isso. O meu pai, ele era advogado, meu pai já morreu, como vocês sabem, mas ele era advogado e quando eu era criança, meu pai ia muito pra Manaus por conta da Zona Franca. Então ele tinha que resolver algumas coisas de clientes deles lá, que tinham lojas em Brasília, né, de coisas da Zona Franca e tudo mais. E eu sempre ouvi falar de Manaus como uma cidade grande, uma cidade normal, como outra qualquer, entendeu? Nunca ouvi falar que tinha bicho na rua, que o povo era diferente ou qualquer coisa desse sentido, assim. Muito pelo contrário, meu pai adorava Manaus, minha mãe adorava Manaus também. Eu nunca tinha ido, mas eu não tinha nenhuma dessas impressões que vocês falaram, inclusive nenhuma das pessoas, quando eu falei que eu tava indo pra Manaus, também falaram qualquer coisa nesse sentido. Eu, sinceramente, não consigo entender. Eu começo a achar que vocês, ou seja, os manauaras, estão com essa coisa na cabeça que os outros acham isso daí, mas ninguém tá achando isso. Pode ser loucura da minha cabeça que eu tô falando agora, mas eu sinto mais isso, assim, porque todos os comentários que eu vi sobre isso, eu nunca tinha ouvido nada disso. Eu acho que tem duas coisas. Uma, na minha cabeça, Manaus estava associado ao ciclo da borracha, então sempre me pareceu que tinha essa coisa opulenta da cidade, né, de riqueza, quando estudou no colégio, e também essa coisa da Zona Franca de Manaus que me tinha na cabeça essa verve industrial. Então também um pouco ligava... A floresta em si. Agora, uma coisa que vocês, manauaras, não podem negar é que a cidade, você tem Manaus e daí ela é rodeada de floresta. Então, quando as pessoas falam está no meio da floresta, pode ser errado estar no meio, mas está rodeada de floresta. Então, quando você vai lá no parque que a gente foi, como que chama? Aquele parque que tem a torre de observação, ali é o limite de Manaus e você olha ali, é floresta infinita. E eu acho um dado positivo, né? Em São Paulo, se eu chego no limite da cidade, é mais cidade, pra todos os lados. Não tem mais a Mata Atlântica, então, acabou. Eu acho que isso, inclusive, é o charme, né? De você ter uma cidade tão grande, pulsante e rodeada de uma natureza tão exuberante. Eu acho que o que vocês se incomodam um pouco, posso estar enganado, é as pessoas que fazem esse passeio que nem a gente fez, que vai no Boto, na comunidade, daí o cara tira foto com a preguiça. Fala, lindo dia em Manaus. Só que na cabeça da pessoa, ali é como se fosse, sei lá, tá a 50 fosse uma grande Manaus. Como tá a se 50 fosse... quilômetros de Manaus, mas a pessoa pegou o barco em Manaus, vai ter ali, quando ela vai marcar no Instagram tá Manaus. Então, assim, a gente sabe que não tem a preguiça no meio de Manaus, mas tem relativamente muito mais perto do que São Paulo. Eu não vou achar uma preguiça na grande São Paulo. Revedovato. Foi muito complicado carregar o equipamento lá, porque parece que as imagens não foram afetadas. Tá muito lindo. Eu queria até falar sobre isso, porque um monte de gente fica preocupado em vários lugares que a gente vai, não só em Manaus, mas outras cidades também, do mundo todo, que vocês ficam preocupados, até aqui em São Paulo, né? Como que vocês andaram no meio da rua com equipamento e não foram assaltados? Bom, o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que algumas coisas. Quando você vai com muito equipamento na rua e você tem muita certeza do que você tá fazendo, não fica olhando muito pro lado, as pessoas tendem a respeitar mais. É diferente de você pegar o celular, tirar foto, esconder e ser meio turista, entre aspas. Quando você tá com muito equipamento, com uma câmera com microfone e tal, apesar de ser pequena, é um pouco intimidadora. Em Manaus até tentaram, né? A gente foi, um cara abordou a gente quando a gente tava indo ali pro mercado Adolfo, que é o nome agora? Lisboa. Aí um cara abordou a gente, mas abordou o Paulo, na verdade, e daí eu tava meio olhando o negócio, mas quando eu já cheguei meio, tipo, impositivo, assim, do lado do Paulo, e o Paulo também, tipo, deu uma assim no cara, daí o cara caiu fora, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito do seu gestual também. Obviamente que se a pessoa chegar com uma faca e uma arma, alguma coisa assim, você... leva, só deixa o cartão de memória. Deixa o cartão de memória e leva a câmera, tipo, já era, entendeu? Truque pra quem gosta de fotografar, faz um... Seguro, né? Seguro anual, você tem que fazer. É bom. Saindo de Manaus,
ônibus, indo pro barco e depois Mamirauá. Daí perigo zero, né? Perigo zero, mas como lidar com o equipamento? Tinha uma tomada só no quarto. Se você tá tentando carregar de bateria, a gente usou essa torre. No quarto não, tinha uma tomada no área comum. Na reserva Mamirauá, né? E daí eu liguei uns 10 equipamentos ali, carregou tudo. E acontece uma coisa lá, a partir do barco pra frente, até chegar na reserva Mamirauá e na reserva Mamirauá, que condensa a lente por causa da quantidade de umidade. Então, até no episódio das baratas, você vê a lente tá toda condensada. E você limpa, não adianta. Ela continua condensada. Tem algumas imagens também no barco que eu sei que a lente tá condensada. Então, tinha o Geraldo holandês lá que ele ficava sempre com a câmera embaixo de uma lâmpada pra ela ficar seca. Eu, como tava filmando o tempo inteiro, não tinha como deixar ela descansando e tal. Então, teve até muita coisa que eu perdi, porque eu tava lá com a câmera, daí aparecia um negócio incrível pra filmar, eu tirava a câmera, ligava, quando ligava, tirava a tampa, fazia condensava a leite inteira, então não dava pra filmar. Daí você perdia a imagem, mas é isso. Jéssica Corso. O que mudou na percepção de mundo de vocês depois da carga de conhecimento ambiental que receberam? Minha vida mudou tanto depois de cursar uma faculdade com viés ambiental, aprender sobre a importância das comunidades também e saber conciliar homem e meio ambiente. Coisa que nas nossas cidades urbanas ou é um ou é outro. Cara, eu vou falar uma coisa, porque é que assim, a gente tá falando muito de Chile também, porque a gente foi pro Chile agora e essa viagem não é a que vai entrar na próxima aí pra vocês, que vai entrar primeiro é uma outra viagem. Mas enfim, esta viagem do Chile, junto com a da Amazônia, me trouxe uma carga ambiental muito maluca e foi muito louco, porque na última cidade que a gente chegou no Chile, que foi Vila O'Higgins, na final da carretera austral, a gente tava um dia conversando com um senhor que ficava cuidando do hotel à noite, e aí do nada ele virou pra mim e falou assim, em Vila O'Higgins, só pra explicar, tem 400 habitantes, tá? Ele virou pra mim e falou assim, em São Paulo tem quantos habitantes? Uns 20 milhões? Eu falei, 20 milhões. Aí ele falou, me diz uma coisa, como que vocês fazem pra alimentar todas essas pessoas? E como que faz com o lixo? E com a água. E com a água. Cara, mas ele pergunta, sabe quando a pessoa te pergunta isso numa sinceridade tão real? Não foi retórico, não, ele tava interessado em saber como que a gente exatamente, fazia. porque assim, aquelas 400 pessoas que vivem naquela vila, elas fazem tudo, elas sabem da onde vem a comida delas, elas entendem todos os processos. Todos os processos, né? Pra onde que vai o lixo dela, pra onde que vai o cocô, o xixi, todas as coisas elas sabem exatamente pra onde que vai e elas que cuidam disso, né? Sabe? E daí o cara saca o problema, que se ele faz um tipo de construção, pode afetar tal problema na comunidade que acaba afetando eles diretamente, porque o lugar é muito pequeno. Então assim, só pra finalizar, essa pergunta desse cara parece que fechou um ciclo, assim, pra mim, sabe? Porque, enfim, foi num momento muito especial e juntando a Amazônia e o Chile junto, foi uma coisa muito... que eu falei, cara, na real, eu acho que não deveriam existir cidades maiores do que 20 mil habitantes, porque não tem controle, é um câncer, de verdade, assim, cidades muito gigantescas, elas são descontroladas. Pensa no seguinte, se um dia, tipo, alguém murar São Paulo e nada mais entrar e nada mais sair, o que a gente faz? Fiquem com essa pergunta. Como que entra comida? Como que entra água? Pensa que são 20 milhões de pessoas comendo pelo menos 3 refeições por dia, ou seja, todo santo dia tem que ter 60 milhões de refeições em São Paulo pra abastecer essas pessoas. Pelo menos. Cara, quando você pensa nessa quantidade, é muito surreal, muito surreal. Então assim, eu não sei se eu tenho as respostas, nem sei se eu tenho a resposta pra essa pergunta que a Jéssica fez, mas que muda a sua visão, ver lugares menores, lugares que são mais organizados por serem menores. Mais sustentáveis. E mais sustentáveis e tudo mais, muda bastante. Se eu tenho alguma resposta do como fazer, não tenho, tá? Só quero deixar algumas perguntas mesmo aí. Você é tipo um filme europeu, né? Deixa essas perguntas no ar. Vamos falar de Disney, que todas as respostas já estão prontas. Pega a montanha-russa e se divirta. O lance, cara, que assim, essa coisa de vila sustentável, tal. Isso é um conceito que sempre existiu pra quem é da roça, de cidade pequena, de vila, porque você consome o que tá no seu entorno, né? E acho que o que muda é isso, ter um pouco mais de noção de que tudo que você faz e consome tem um impacto. Você pega uma comida aqui, uma carne aqui, ela veio de algum lugar. De que lugar que ela veio? Como que ela veio? Eu sei que às vezes pode ser meio paralisante você pensar em todas as coisas, mas se você pensar um pouco, já é alguma coisa, assim, de tipo de vida que a gente leva em grandes cidades, etc. E às vezes até resolver mesmo, né? Nova York tem algumas... Tem várias hortas. Tem algumas soluções, existem algumas soluções de permacultura dentro de cidade que estão fazendo. Podem ser pequenas? Podem, mas é melhor do que não fazer nada. Então até mesmo pra gente repensar em que cidade que a gente quer viver. Imagina porque que eu legal. não acho que as pessoas vão voltar pro campo todas, não, mas se você mora na cidade... Mas imagina que legal se todo telhado de prédio tivesse uma horta e um galinheiro. Já não ia ser muito da hora você poder ter, sei lá, uns ovos, às vezes poder comer umas galinhas que você criou em cima do seu
seu prédio inteiro, assim, ser dono de uma horta e um galinheiro. Todo prédio pode fazer isso. Não se faz porque não quer fazer, mas todo prédio tem um telhado e dá pra fazer isso, por exemplo. Então, sei lá, são pequenas coisas que às vezes a gente não pensa. Tem uma outra que eu vi também que era bem legal de fazer em telhado de prédio, que era horta e piscicultura, você lembra? Daí o peixe mandava, filtrava água e fazia um ciclo. Dá pra fazer algumas coisas. Chama Urban Farms. Exatamente. Coisas existem que dão pra serem feitas, mas todo mundo teria que se juntar pra fazer, sabe? Marcia Underline Sagiorato. Eu gostei de todos os vídeos sobre as viagens no geral, mas o último que assisti que vocês fizeram um passeio no barco e tinham jacarés, eu nunca me atreveria. Achei a estrutura bem ruim desse passeio em específico. Porém, vocês disseram que a maior parte dos turistas são pessoas mais velhas ou turistas estrangeiros. Então, além de ser mais seleto, não só pela distância, com toda certeza não deve ser barato. Como no geral, não é viajar dentro do nosso país. Seria possível criar um meio mais seguro para realizar um passeio assim? Bom, vamos lá. Bom, o valor a gente já falou no início desse vídeo. Agora, quanto ser seguro o passeio? Não concordo com você. Não acho que tenha nenhuma falta de estrutura. Simplesmente a gente pegou uma canoa que ela não tem motor pra gente ouvir o barulho da mata. Então, é uma canoa baixa, uma canoa que os meninos usam pra pescar. E ela é bem segura. É que assim, não é que ela é bem segura. É uma canoa. É uma canoa que é o modo de locomoção dos ribeirinhos quando eles vão pescar e etc, pra não fazer barulho. É uma experiência que o lugar oferece pra você ter, enfim, aguçar outros sentidos e tá um pouco menos intrusivo na natureza. Então, como o crocodilo, o jacaré não é crocodilo, não ataca, eles não iam colocar um monte de gente sabendo que o jacaré ia atacar. Exato. Agora sim, eu vou falar sobre o meu medo em específico, porque é o meu medo. Eu sei que o jacaré não ataca. Eu sei que ele não vai pular no meu barco e nem nada disso. Mas eu tenho medo. O medo é algo incontrolável. É tipo montanha-russa. Tem gente que tem medo de montanha-russa, mas eu tenho medo, eu não entro. Então, assim, eu fiquei com medo na canoa, mas em nenhum momento eu achei que a canoa não fosse segura ou algo assim. É só um pensamento irracional meu. Então, eu não consigo racionalizar aquele medo e fiquei travada. Tanto é que, assim, eu fiquei 1h30 naquela canoa. Minha coluna, eu cheguei lá, tava inteira doendo, porque eu tava assim, ó, completamente paralisada. Mas eu tinha noção de que aquilo não era perigoso em nenhum sentido, entendeu? É o mesmo nível de perigo, repito, de você estar numa grande cidade esperando no sinal pra atravessar. Vamos parar pra pensar racionalmente. Você tem 500 carros vindo a 60 por hora, e sempre que tem um sinal vermelho, uma moto passa no vermelho. Um cara fazer a 5 volantes e te atingir é assim. É tão perigoso quanto, se não mais. E todos os outros barcos são de motores, são bem mais altos. Então, assim, não tem perigo algum mesmo, sabe? Enfim, não tem. Não é que não tem perigo algum. O perigo sempre existe. Não consegue zerar. Mas não é falta de estrutura. Paula Camargo Foto. Se tiverem uma segunda oportunidade, vocês voltam pra Manaus? Por quê? Sim, volto pra Manaus, volto pra Amazônia no geral, porque eu quero ver a cheia, principalmente, tanto na Reserva Memorial A ou em outro lugar. Em Manaus ainda faltaram algumas coisas pra conhecer. E Presidente Figueiredo também queria ir de novo. Sim. Tem muitas outras cachoeiras, enfim, queria ir pra lá. Karina A. Crispim. Acham que vale a pena ir no barco regional depois dessa história dos piratas? Acho que sim. Depois que a gente colocou o vídeo, muita gente comentou que, na verdade, é cheio de... Ou tem um militar... Não é cheio. Tem um militar sempre na paisana, nos barcos. Então eles têm evitado. E assim, vocês não vão levar a quantidade de equipamento que a gente levou. Então, faz um seguro viagem aí e se divirta. Eu só não levaria o equipamento, mas eu super recomendo a viagem porque ela é muito gostosa. Você vai conversando com um monte de gente, vai trocando uma ideia, vai vendo a paisagem. É sério, vale a pena. Mais que amigos BJ, a troca de experiências com outras culturas foi o que mais te surpreendeu na viagem? Se não, o que mais te surpreendeu? Sim, acho que quando você viaja, em geral, é pra conhecer outra cultura. Então, é sempre o que surpreende. Mas eu também me surpreendi muito com a comida e com a natureza. Que é um traço da cultura, né? E a natureza também. Na real, eu fiquei extremamente surpreendida em todos os momentos e positivamente surpreendida. Sim. É muito, muito da hora mesmo. Harvard Web. É mais prazeroso ter uma experiência em outro país, em uma realidade diferente, ou conhecer a própria pátria? Em um estado diferente, ter uma visão maior do país e não aquela idealizada do turismo convencional brasileiro. Eixo Rio, São Paulo, CERS. Eu acho que qualquer lugar que você viaja, ele aumenta sua visão... de mundo. Da onde você veio e quem é você no meio dessa loucura toda que é o mundo, né? Então, tanto faz. Às vezes até que nem a gente tem que fazer em São Paulo, tentar ver São Paulo às vezes com o olhar de quem não é de São Paulo é enriquecedor também. Eu não acho que existe essa hierarquia de ou fora do país ou dentro do país. Como possível for você conseguir equilibrar as duas coisas, melhor. Porque mesmo no Brasil, um país tão grande, quando você vai para outros estados ou
até outras cidades, você começa a ter noção da dimensão desse monstro gigantesco que é esse país. E quando você vai pra outros países, você tem uma noção muito mais brusca de mudança de ética e moral das coisas, e também faz você questionar a sua ética e a sua moral em alguns lugares. Essa coisa de ter uma cultura comparada é positivo tanto dentro quanto fora do Brasil. O ideal, né, aquele ideal imagético, seria conhecer todos os lugares. Não importa se seja dentro do Brasil ou fora do Brasil. Eu tenho muita vontade mesmo de conhecer bastante coisa no Brasil. Eu queria fazer uma rota completona, assim, no Brasil. E o que eu senti no geral, é isso que eu falei no começo do vídeo, que não é nenhuma questão de preço em si, porque eu não concordo com o pessoal que tá dizendo que é mais caro viajar no Brasil. Essa falta mesmo de explicação nos lugares sem você ter um guia. Ou sem conseguir achar algumas informações na internet também, que deixam, às vezes, as coisas um pouco fugidias. É só isso, assim. Eu gostaria de explorar mais, sim, o Brasil, mas explorar outros lugares também. Ridícula essa resposta minha, né? Mas é exatamente isso. Tô sendo o mais sincera possível. Stephanie Canguço. Quantos dias vocês ficaram na pousada do Acari? Quantos dias vocês acham suficiente pra fazer os melhores passeios na reserva? Bom, vamos lá. A gente ia ficar 7 dias na reserva do Acari. A gente diminuiu a nossa viagem pra 5 dias e voltamos com um grupo que chegou no mesmo dia que a gente. Eu acho que o ideal, se você quiser não repetir passeios, são 5 dias. Que daí pra gente que tá filmando, foi o ideal. Porque se eu começasse a fazer as mesmas trilhas atrás de outros animais ou dos mesmos animais várias vezes, talvez vocês que estivessem vendo se frustrassem um pouco. E se a gente não encontrasse esses animais, ou se só encontrassem eles muito de longe, daí vocês não iam ficar vendo os mesmos passeios o tempo inteiro. Se você for pra ver animais de verdade, eu falaria pra você ficar a maior quantidade de tempo possível. Porque quanto mais trilhas você fizer, mais você vai ter a chance de ficar mais tempo em silêncio, aprender a andar dentro da trilha mais devagar e possivelmente ver mais animais. Óbvio, sempre é um risco você não ver nenhum, mesmo ficando mais dias. Totalmente fora do controle, né? Mas pode não ver. Ah, leva um binóculo. Esqueci de falar isso no negócio da mala. Leva um binóculo, super importante. Mas enfim, depende do tipo de passeio que você vai fazer. Se você não quiser repetir, digo pra você ficar 5 dias. Se você quiser repetir pra poder ver mais coisas ou ver mais vezes ou ter mais chance de ver outros animais, fica 7 dias ou mais. Ercli Torres. Amando os vlogs de viagem. Uma pergunta: como é a noite? Se escuta a natureza? Tem ruídos ou algo parecido? E é um breu total? Tem céu estrelado? É um breu total, tem céu estrelado e a natureza parece 1000 máquinas de lavar ligadas ao mesmo tempo. O primeiro dia que a gente chegou, que eu tinha dormido 2 dias no... Foram 2 dias, né, no barco. E era aquele barulhão de motor, não dava pra ouvir a natureza em si. Eu não consegui dormir no primeiro dia na reserva Minauá. Tipo, eu ficava acordando o tempo inteiro, porque toda hora tinha um que era o ploc do pirarucu, que ele pula e cai na água. E é um barulho muito grande. Eu achei que tinha um jacaré entrando no meu quarto, hein, porque eu ainda não tinha sacado que eram os pirarucus pulando. O jacaré, ele não chega a abrir porta, tá, gente? Tá, gente. Então... Só, mas não tinha como. Então, assim, tem sim, o barulho é enorme. Os morcegos também na hora do jantar, né? Muitos morcegos e tal. Quando a gente foi dormir na casa da árvore, teve o barulho desse mamerauá aqui, mas teve um outro barulho também da floresta. Então, tipo, dava pra ouvir bastante, assim. Bom, é isso, vai ouvir o barulho o tempo inteiro. E por último, Milton. Aposto que você não tomou banho na embarcação indo pra Tefé, não é? Tomei banho sim, querido, porque a Dani não fica sem tomar banho. Tomei banho, tava gelado o chuveiro, mas tava uma delícia, porque o calor era muito, muito forte. Super fácil tomar banho. Única coisa é que a gente ia ficar pedindo pro cara religar a bomba da água do quarto, né? Porque a hora que ia tomar banho, não conseguia, não saía pouca água, e daí, tipo, demorava uns 30 minutos pra ele religar e a água ir pra lá. Mas enfim, super deu pra tomar banho e foi super gostoso. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais alguma coisa a acrescentar? Não. Se gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo. Se você curte esse tipo de informação final depois de cada uma das viagens, comenta aqui pra mim, que daí a gente faz nas próximas também, respondendo todas as dúvidas de vocês. E foi esse um guia completo, ou quase completo, pra você conseguir ir para a Amazônia de boinha. Um beijo enorme, tchau!